Olá, comunidade jurídica. Estamos no nosso primeiro podcast da OAB São Bernardo do Campo, nossa querida 39ª subseção. Acho que não é o primeiro podcast, né? É o primeiro podcast da gestão e de todas as gestões, né? Eu nunca vi uma diretoria da OAB de São Bernardo fazendo podcast, né? Correto? Acho que é o primeiro, É o né, primeiro, presidente? é o primeiro. Então, estamos inovando. Pioneirismo. Pioneiros, né? Não vamos falar que é o primeiro da gestão, porque nós tivemos importantes comissões que já fizeram podcast que foram sucesso, né? Sim. Então, vamos lá, apresentar. Aqui quem fala, Luiz Ricardo Bertanha, o presidente da 39ª subseção. Do meu lado, do meu direito, né, do esquerdo de vocês, está aqui a Adriana Prete, a secretária adjunta. Ao lado dela, a doutora Elaine Brandão, a nossa secretária-geral. Ali, do lado do Menegaldo, a Andréa Castro Alves, nossa vice-presidente. Ia falar nossa tesoureira. E o Tiago Menegaldo, o tesoureiro. Tesoureiro mais umas cocitas, né? E, às vezes, MC, MC, mestre de cerimônia. mestre de cerimônia, mão de vaca. Não, o cara que faz o dinheiro render. E que legal, vamos bater um papo de diretoria, de tudo que nós fizemos, o que nós temos para fazer, as nossas percepções. Todos nós estamos aqui nos primeiros meses de gestão e nunca tivemos uma função assim de gestão, com exceção da Adriana Prete e da Elaine Brandão, mas nós somos os novatos, então nós vamos poder, acho que até a própria Adriana e a Elaine vão poder falar um pouquinho, né, as similaridades que elas estão vendo da nossa gestão com as gestões passadas, o que está acontecendo de diferente. Eu acho que a gente está vindo de um pós-pandemia também, e pelo menos a minha percepção é que o pessoal quer muito o evento, o olho no olho. Os nossos eventos estão sendo sucesso, né? Os nossos o auditório, as salas estão enchendo, então a procura certamente a pós-pandemia tem um pouco de efeito disso, né, Dri? Sim, com certeza. Eu acho que é isso, acho que do nosso saldo muito positivo e temos muito a fazer, né? Eu acho que é o que nós temos que continuar tocando o barco e fazendo os nossos eventos. Pessoal, é muito importante também a gente divulgar as redes sociais do Insta da OAB São Bernardo, das comissões. Temos aí 49 comissões, né, André, que você falou? 49 comissões no site, que estão aí trabalhando, as nomeações ainda tem muitas para vir, mas todos estão dando o seu melhor, e eu acho que é isso que nós estamos trazendo aqui também do grande positivo, o lance positivo da nossa gestão, né? Sim. Que é essa união das comissões e uma comissão frequentando a outra, né? O evento Auxiliando da até outra, na né? organização do evento, né? Acho que todos, né? Todos, acho que um saldo positivo. Primeiro porque a gestão mesmo se faz, boa parte da gestão se faz com as nomeações de comissão, e eu acho que elas têm um papel assim extremamente importante, né, nisso tudo, porque é uma das coisas que a gente vem falando, acho que desde o início da nossa gestão com as nomeações, assim, pensar não só na advocacia, mas na comunidade como um todo, porque quando a gente fala de casa da advocacia e da cidadania, então quebra um pouco daquela coisa de é só comissão temática de assuntos jurídicos, né? Você vê a própria comissão do doutor Marcelo, que faz ação social, um trabalho muito bacana que ele tem feito de arrecadação, de distribuição das coisas. Então veja que a OAB também não se limita só a isso. Mas quando o assunto é jurídico, uma coisa que eu tenho notado muito interessante é assim, as pessoas, quem idealiza o evento, quem organiza o evento, está sempre preocupado com aquela questão de trazer a informação útil ao advogado, com temas para a prática mesmo da advocacia, né, para acolher o jovem advogado, o advogado jovem há mais tempo, aquele mais experiente. Então, eu acho que também as comissões têm feito muito esse papel, né, de pegar vários assuntos. Uma coisa muito interessante que eu não tinha visto ainda, e talvez até seja uma questão só minha, não sei se vocês já viram isso, mas a questão do direito sistêmico, por exemplo, era algo que a gente não... A gente meio que fala assim, nem sabia o que era, né? Não é o nosso universo, né? Não é o nosso universo. A gente começa a entender um pouco mais dessas questões quando a gente pensa que a questão jurídica, as questões relacionadas a soluções, não estão só ligadas ao campo jurídico, ao embate, né, ao processo, aquela coisa toda. Isso envolve outras questões muito bacanas. E eu acho que isso também ajuda até a gente lidar no dia a dia com algumas situações nossas, pessoais mesmo, né? Eu acho que de todo mundo. Porque quando você entra num mundo onde ele te eleva, onde ele te dá aquela leveza no emocional, eu acho que não fica
o fardo não fica tão pesado, não só na prática do dia a dia, mas na nossa vida também, né? Porque a gente vê alguns conceitos. Você estava falando da nomeação das comissões, e eu acho que a nossa preocupação em ter as comissões nomeadas, mas não no papel. Porque, para a gente já podia estar com 100, 200 comissões nomeadas. Mas eu acho que a nossa preocupação é uma coisa muito importante, que é nomear alguém que queira trabalhar, para que a gente faça aquilo funcionar. Né? Não fique no papel. E eu acho que também isso a gente está conseguindo atingir, porque eu vejo lá esse comprometimento dos presidentes de comissão em fazer eventos. Uns até querem fazer eventos toda semana. A gente aqui dá uma segurada, porque senão os outros não têm espaço em termos de agenda. Então, eu acho que isso, para a gente, é muito positivo, porque a gente tem essa certeza de que a comissão não está nomeada por estar nomeada, basicamente, mas, sim, todas as comissões que estão nomeadas estão trabalhando ou se organizando para fazer algo maior ainda, né? Então, eu acho que isso também é importante. Vários eventos marcantes, né? Nós tivemos aí já Congresso do Direito Previdenciário, tivemos um congresso lotado, um congresso do Direito do Trabalho, tivemos um congresso também do Direito Sindical, tivemos, me ajudem a lembrar aí, porque nós temos mediação e conciliação. Mediação e conciliação. Nós tivemos um evento muito bacana também que eu achei muito interessante, que é essa questão de trazer as faculdades, né, sim, para um bate-papo com a diretoria que acho que você também organizou, né? Eu acho bacana que, como você havia comentado no início, Bertanha, essa interação que a gente tem entre as comissões. Primeiro, entre nós da diretoria, né? Eu acho que eu que já passei por outras gestões, cada gestão tem seus pontos fracos e fortes, mas eu tenho certeza absoluta que um dos nossos pontos fortes é a união e o respeito entre todos nós, porque nós respeitamos nossas outras atividades e as nossas condições, né? E como membro dessa diretoria, eu acho importante dizer que o estudante de direito também faz parte da OAB, porque muitas vezes nós ouvimos comentários no sentido de que, puxa, mas o auditório da OAB tem muitos estudantes. Que bom que os estudantes estão vindo para a nossa casa. Finalmente, os estudantes... Eu dou aula para uma turma aqui em São Bernardo, numa universidade, e eles já estiveram na nossa casa, ficaram muito felizes de estarem lá e me cobram para voltarem à nossa casa. Eles querem voltar. Eles já entenderam qual é o papel da OAB, já entenderam, inicialmente, qual é a função de uma comissão setorial, e são alunos de primeiro ano. Então, a OAB tem esse papel também de começar a direcionar o advogado, né, o futuro advogado, desde a faculdade, e não só depois. Sim. Então, é muito importante. Realmente, a nossa gestão está inserindo o jovem acadêmico, o jovem advogado e todos os demais, né? Para que eles tirem aquela ideia que eles tinham de que a casa era apenas uma sede administrativa burocrática para papel e resolver algum problema e ponto. E não é isso. Acho que é esse paradigma que a gente está tentando quebrar, né? Até porque a gente, só fazendo evento para advogado, a gente está apresentando a casa. Tem muitos que estão recebendo a carteira agora, a casa está sendo apresentada para o advogado agora. Enquanto que a gente apresentando a casa para o acadêmico, no 6º ano dele, ele já sabe o que realmente a OAB faz e o que ele pode fazer pela sua classe, né? Acho que é isso que é importante. E foi muito bacana, porque essa grande ideia, eu acho isso como uma grande sacada, que foi a Adri, quando ela preferiu não dar a aula na faculdade e trazer a sala de aula para o auditório, foi quando nós tivemos a ideia de falar, espera um pouquinho, então vamos convidar as outras faculdades para que façam isso também das boas-vindas, né? Isso se repetiu com outras faculdades. Então, essa foi uma grande sacada, e isso a gente tem que fazer isso reverberar para outras, para quantas forem necessárias, e não somente para o primeiro anista, né? Muito pelo contrário. Trazer, né? A gente tem aqui no nosso script de trazer a oratória também para o acadêmico, porque a gente sempre que tem a palavra nas entregas de carteira, principalmente, a gente sempre fala, né? Faculdade não prepara para oratória, não prepara para cobrar contrato, para elaborar contrato de honorários, como cobrar, não sabe. Sim. Até hoje eu ligo para amigos, para colegas, para falar, gente, quanto que você cobra para fazer tal coisa? Então, imagina. E não é que a faculdade não faz isso por ineficiência, é porque é muito assunto para tratar de teoria nos 5 anos da faculdade. Não dá tempo. Não dá tempo. E por falar em solenidade de entrega de carteiras,
que eu acho que isso também é algo muito marcante, que a galera fala muito, né, dessa questão da nossa solenidade, da organização, né? Acho que a gente agora pode falar até dos bastidores, porque todo cuidado. Eu confesso a vocês, assim, eu já participei de assisti já várias solenidades, mas uma coisa que tem chamado a atenção é a forma que nós estruturamos essa solenidade, né? Porque eu acho que também isso é importante falar. É o momento, e a gente fala sempre isso na solenidade, né? É um dos momentos mais importantes do advogado. É o momento que você está recebendo a sua carteira, e esse é um momento que deve ser tratado com essa importância, mas também com uma leveza que acho que a gente tem levado, porque hoje até sorteio de brinde a gente eventualmente faz, né? Essa questão. Eu acho que isso também Quase foi sempre fizemos, né? Quase em todas fizemos, né? E, presidente, a ideia é bacana, assim, de termos sempre nas nossas entregas, né, um paraninfo, que eu acho que isso sempre traz uma palavra de motivação, porque não é nenhuma crítica a outras solenidades, não, mas eu sempre percebo que muitas vezes os discursos vêm com aquela carga de nossa, a advocacia é difícil, a advocacia é pesada, eles não acham... Não admite erro. Né? E eu acho que, poxa, o cara está pegando a carteira agora, ele já dá aquela esfriada, né? Fala assim, caramba, será que eu escolhi mesmo? Porque no momento de... Não, eu posso dizer que tudo que eu tenho eu devo à advocacia, eu adoro a advocacia, e se eu voltasse atrás e começasse do zero de novo, como a maioria de nós aqui começamos, né? Faria tudo de novo, porque eu acho que a advocacia, eu acho que as nossas solenidades estão sendo assim muito bem faladas, e pelo que eu corro aí pelas outras subseções, né, o pessoal tem elogiado muito, falando, nossa. E o que as pessoas não veem é porque nós temos acesso aos como é que fala, o inbox do Instagram. Direct. Os directs. E a gente recebe tanta coisa. Recebemos até uma cesta, lembra de uma recém-carteirada? Poxa, tinha que lembrar o nome dela, né? Porque foi o marcante, ápice, né? né? Foi o ápice, porque a gente não imaginava. Foi no dia seguinte, né? Porque a gente tem nossas reuniões de diretorias, ocorrem todas as sextas-feiras à tarde, e, de repente, fomos surpreendidos com uma cesta dizendo, poxa, foi tão emocionante, eu queria agradecer a vocês, e nos mandou uma cesta lá que passamos bem, né? Comemos pra caramba a reunião toda. Muito. E, querendo ou não, é um carinho gostoso, né? É um calor, né? Pra gente né? é uma forma de reconhecimento, de alguma forma, claro. Acho que a gente está fazendo, né? Acho que para a gente é importante. E falando das entregas de carteira, o pessoal fala, tudo se copia também, né? Por que não? Ideias boas têm que ser copiadas mesmo, e não tem problema nenhum de falar isso. Quantas coisas eu não peguei de subseções de co-irmãs, né? Nós não trouxemos aí, vocês também, mas a nossa solenidade, ela é copiada. Ela é copiada. Se vocês repararem, o formato, ela é copiada. Então, eu acho que isso é legal. Por quê? Porque é legal. É legal, sim. É um formato que a gente traz um paraninfo que todo mundo se identifica, mesmo quem não conhece o paraninfo, o que é difícil de acontecer. A maioria das pessoas fala, nossa, você trouxe fulano, trouxe Beltrano. E muitas vezes a gente vê eles emocionados, né? E, ao mesmo tempo, a gente sempre traz uma autoridade, a gente sempre tem uma palavra para confortar. É isso mesmo que você falou, não simplesmente para tocar o terror, né, do início de uma carreira, que é difícil, sim. Eu nunca vou esquecer, porque comigo eu fiquei com essa impressão. Falei, caramba, será que eu escolhi certo? Porque tocaram o terror para mim. Principalmente o meu paraninfo na faculdade. Hoje a Elaine tem até uma solenidade, de uma colação da FAPAM, mas o meu paraninfo tocou terror. Falou que nem 30% daqui desse auditório ia conseguir advogar. Eu falei, caramba, será que eu estou nessa estatística? Então, eu acho que é isso. Acho que isso fica a nossa missão de estar aqui, de estar falando uma palavra, mas também de estar acolhendo o advogado. Hoje, para vocês terem uma ideia, coincidentemente, me ligou uma pessoa que deu a entrada na inscrição e que não estava saindo, porque ele é um policial e não sabia se ia deferir, se ia indeferir. Eu falei, realmente, eu não posso fazer nada por você, porque isso daí é uma comissão que é em São Paulo. Mas o que eu posso te falar é que eu vou ligar para lá e eu vou procurar saber do porquê da demora. Isso, pronto, já resolveu. Ou seja, eu não vou fazer nada. Vocês também, às vezes, tem coisa que não está na autonomia, não vai resolver nada. Mas eu acho que ele ficou feliz pelo simples fato de falar, putz, você vai ligar? Eu falei, vou ligar. Só que é o máximo, é onde eu chego. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para o advogado, para o acadêmico. E também finalizando, né, sobre a questão dos eventos, dessa questão específica que você estava falando, que eu não posso esquecer. Condominial, por exemplo, que foi sexta-feira, está fazendo uma semana. Não foi somente o operador do direito que estava lá. Tinha síndico profissional,
tinha gerente predial, Funcionários de administradoras, né? funcionários de administradoras que falam, caramba, LGPD, adoraram os palestrantes, falaram coisas que até então as administradoras condominiais não tinham trazido esses assuntos à tona. E perguntando se isso vai se repetir com outros assuntos. Então, poxa, gente, é muito legal, né? É casa cheia, mas com muita qualidade. Eu acho que isso que fica Você legal, sabe né? que ainda em relação às solenidades, tem outro ponto também que eu acho que a gente bem bacana para a gente ressaltar. Os próprios homenageados, os paraninfos, eles estão sendo prestigiados e pessoas assim que são reconhecidamente excelentes profissionais Referências, né? no ABC em São Paulo, até em outros estados. No direito, né, mas principalmente aqui em São Bernardo, que sequer tinham, às vezes, recebido uma láurea de reconhecimento pelos trabalhos, pelos serviços prestados na advocacia. Então, eles também têm ficado muito... sentido muito, né, esse prestígio da subseção. Isso certeza. é muito bacana, a gente tem recebido esse carinho de todos eles. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando nós tivemos o professor Marcos, acho que esteve lá na OAB, né? E você vê um cara que, através dos cursinhos preparatórios, ajudou tantos advogados a conquistarem a tão sonhada carteira da ordem. E ele participa de todo aquele momento de tensão, da hora que o aluno sai da graduação, que vem para um cursinho preparatório, que se dedica. E ele viveu exatamente o fechamento da concretização desse sonho. Ele falou, eu nunca vivi isso, porque eu estou lá na sala de aula, coisa e tal, então a prova, eu recebo, mas o momento de receber, porque é o que eu falo até nas solenidades, né? Eu falo assim, agora é a materialização do sonho. Por que materialização? Porque não é a certidão. Você pega a sua carteira e fala assim, me tornei advogado. Até assim, agora eu sou advogado com OAB e tudo, né? Porque tanto que a gente brinca essas coisas. Agora é o momento em que ele se torna advogado com OAB e tudo, literalmente. E é legal você ouvir isso. Na outra ponta, eu falo assim, poxa, que bom, eu vejo, ele sofre toda a pressão e toda aquela tensão que é o exame preparatório, e ele pôde ver a consagração dos alunos quando recebem a carteira. A entrega literal da ferramenta, né? E outra coisa também que eu acho o nosso diferencial, porque, claro, né, a solenidade é da entrega da carteira profissional aos novos advogados, mas os discursos dos paraninfos, eles atingem a família, né? Porque o grande público ali são os familiares, né? O pai, avô, né? Esposa, enfim. Então, os discursos também são sobre a importância da família, o quanto, né, que a gente se abdica de churrasco, né? De várias coisas para se dedicar ao exame de ordem. Então, isso eu acho também que a gente faz o diferencial nas nossas solenidades, né? Então, o nosso discurso não é apenas para o advogado e a advogada, mas sim para todos, para o familiar, né? Inclusive. Agora, falando em evento, um negócio que eu particularmente gostei muito, festa junina. Foi boa, Cara, né? aquilo foi demais. Até hoje, Julina, foi Julina. Julina. Júlio, mas foi legal. E é uma que a gente, com certeza, a gente não vai deixar de fazer até o final da nossa gestão, né? Porque deu certo, né? E é outra também que nunca tinha tido na história da entidade. Eu não lembro. Porque teve, sim, festas juninas, mas uma nesse proporção porte. muito menor. E isso eu não falo por minha convicção, mas pelas próprias funcionárias que estão lá há muitos anos e que taxativamente disseram que nunca teve uma festa dessa proporção, né? E eu acho que o dia todo, muita gente, né? Muita alegria. O dia foi ajudou, muito né? legal. O dia ajudou, Foi estava um dia calor. ensolarado. E detalhe, né, gente? Foi das 14 às 22. 22. Né? Vamos pensar que a gente ficou um pouquinho mais? Vamos falar Operação. que foi até às 22. Oi, tava... E o que acontece? É difícil você manter das 14 às 22 horas esse giro. É difícil mesmo. E se vocês forem olhar as fotos e as imagens, não ficou buraco. O estacionamento, que é grande, o estacionamento da nossa subseção, ficou com gente. O pessoal tocando, muita comida, muita gente que nós não víamos há muito tempo, né? Então, eu acho que... E detalhe, né, gente? Quando a gente faz a primeira, a gente não tem ideia de como vai ser. Mas agora a gente já sabe que o formato da próxima festa julina, a gente já sabe, né? Ou pode ser junina, com mais Não, organização, mais tempo de organização, quem sabe, Quem né? sabe, A gente né? chega no mês certo. Porque a gente tinha até receio de competir com escolas, né? Porque fala, pô, não vão na nossa. Agora a gente já sabe que vão.
porque já fizemos sucesso nisso, né? Sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta, uma reflexão até para a Elaine, que a Elaine é a única aqui advogada criminalista, né? Então, somos aí previdenciaristas, trabalhistas, eu sou civilista, a Adri também é. E a gente nota, a Elaine e a Adri estão vindo de outras gestões e sempre, obviamente, tivemos sempre comissões e tudo mais, mas o que eu notei, e aí a Elaine acho que tem propriedade de fala, é que nós temos uma comissão do júri que tivemos eventos, eu não lembro disso, por isso que eu até vou deixar você falar, que, poxa, movimentamos, fizemos perícia no evento, uma coisa que, para mim, foi muito bacana, o perito ir lá e ter propriedade de fala e mostrar uma perícia lá no evento e tudo mais. Isso não foi só um, né? Nós tivemos mais de um evento do júri. Então, eu queria que você desse esse feedback para a gente aí. O que você achou, você como advogada da área? Isso ajuda? O que você me diz? Ajuda muito o advogado que milita na área criminal, porque a subseção de São Bernardo ela nunca teve esse olhar para o advogado criminalista, né? Então é a reclamação de muitos, exatamente, inclusive, né? É a reclamação de muitos. Então, assim, a gente sempre teve que buscar cursos fora, né? Então, assim, eu fiz o meu curso de especialização do júri na OAB de Jabaquara, porque na minha subseção não tinha, né? Então, assim, trouxemos e vamos trazer ainda nomes de peso da advocacia criminal, tanto do procedimento especial do júri também, que essa comissão está sendo brilhantemente conduzida aí pelo Dr. Luan. Então, assim, é uma reivindicação da advocacia, esse olhar para a advocacia criminal, né? Porque geralmente são comissões muito fortes, direito do trabalho, direito previdenciário, né? Então são comissões que sempre fazem cursos e têm essa tradição na nossa subseção. E eu agora, então, sendo diretora, né, falei, a gente tem que modificar e trazer também as atualizações para o profissional que milita na área criminal, né? E o curioso, né, Elaine, é que o presidente dessa comissão, ele é jovem. E eu, que não atuo nessa área, eu sempre imaginei que uma pessoa do júri é a pessoa que já tem uma janela, o que é normal. Acho que proporcionalmente a estatística mostra que são mais advogados com muito tempo de experiência para estar lá. E talvez isso traga um pouco a vontade do jovem advogado de atuar nessa área, né? Através de se identificar com o presidente jovem, sim, né? Sim, porque o jovem tem um pouco de receio, porque o tribunal do júri, na parte do plenário, né, na fase de plenário, ela é totalmente oratória, né? Então, assim, o jovem advogado fica inseguro, né? É uma questão, essa insegurança da oratória, né? E eu acho muito bonito o Luan e os integrantes dessa comissão, eles não têm esse receio, né? Eles gostam da oratória. Eu acho que isso tem que mudar mesmo. Não tem, claro que temos aí grandes advogados renomados que fazem sim o tribunal do júri, mas qualquer advogado, até o iniciante, ele não pode ter vergonha. Ele tem que buscar sim o conhecimento sempre. E os advogados mais experientes que se cuidem, porque os novos aí têm muito conhecimento. Eu aprendo muito com o Luan. Ele fica até meio acanhado quando a gente conversa, assim, é todo solene. Formal, e eu falo assim, cara, eu aprendo muito com você. A visão dele moderna, né? essa jovialidade, sabe? Então, eu falo, a gente só tem que aprender com a Eu tenho achado Jovem. bacana também, por exemplo, falando nessa questão do Tribunal do Júri, que o último evento que teve, que era o Dr. Ricardo, não era? O Dr. Fernando Martins, do Tribunal do Júri, foi prestigiar o evento e acabou transformando aquela palestra também num debate. Sim. E foi muito bacana, porque todo mundo interagiu. Não, foi do né? Rodrigo, Dr. Rodrigo. Rodrigo Ele Capobiano. estava lá, a palestra era dele, mas o doutor Fernando estava lá e ele o convidou para ir para a mesa e aquilo se transformou num debate de coisas do dia a dia instalados que sanou a dúvida de quem tinha dúvida, minha que não conhecia nada, aprendi um monte. Mas eu acho que também este prestígio de alguns magistrados, delegados, que têm participado dos nossos eventos, para mim também tem sido gratificante recebê-los na nossa casa, né? Porque eles vão
imbuídos também em ajudar, em também adquirir conhecimento. Eu achei bem bacana. Aquele dia que ele, né? A presença dele foi fundamental, foi formidável. Nós tivemos um podcast, inclusive, com o Dr. Ettore, né? Sim. Que é da delegacia. Delegacia Esse podcast, do meio todo mundo ambiente. comentou. Foi muito bacana também, acho que foi muito bacana. E falar em direito penal, CDP. Pô, eu ia falar do CDP, nossa, porque eu falei, aproveitando, estamos em sintonia, aproveitando, estou até com a placa no carro, tá, gente? A placa, a impressora para instalar. Então, em breve, nós vamos ter, falando então da área penal, né? Nós vamos dar uma elevada na nossa sala de apoio do CDP, porque nós pintamos, né? Nossa gestão já pintou, já arrumou a questão do mobiliário, que estava um pouco atravancado, computador funcionando. Agora vamos colocar uma impressora, que já está lá na subseção, só precisamos instalar. Conversei hoje com o nosso presidente da comissão que cuida disso, que é o Vander, que é da penitenciária, e colocar a placa de reinauguração e vamos lá fazer um videozinho para mostrar para o advogado e o que é mais importante, entregar a sala em boas condições e que a advocacia mantenha a sala em boas condições. Porque nós estamos à distância, né? Então, quem cuida disso é quem utiliza. Então, o maior fiscal da boa utilização somos nós próprios, né? Os advogados que estão lá no dia a dia. E vou reforçar aqui o pessoal para seguir o Insta da OAB São Bernardo do Campo. Por exemplo, esse podcast da Comissão de Direito Animal, de Direito dos Animais, está lá no YouTube da nossa subseção, que eu até olhei esses dias, né? Tem até bastante visualização, mas eu acho que o conteúdo é tão bom de tudo que a gente está fazendo e está subindo na página do YouTube que o que a gente precisa fazer é o pessoal fomentar mesmo isso para a gente até conseguir mais número de inscritos, porque São Bernardo, pelo potencial que tem, com a quantidade de inscritos, tem muito pouco inscrito na página do YouTube. Então dá uma de youtuber agora, presidente. Fala assim, clica aqui, né? Clica aqui. Marque no sininho, marque no sininho, marque o joinha, siga a gente na página do YouTube, porque isso é importante para a subseção. Ó, tinha que, do dia de hoje para amanhã já tinha que ter 8.000 inscritos. É a quantidade de inscritos que a gente tem, 8.000 e poucos, né? Mas ainda nessa questão do CDP, é uma questão muito sensível para nós, advogados criminalistas, porque muitas vezes a gente trabalha na rua, né? Então, assim, chegar no CDP desculpa, e ter um local, um computador. Tá. Mas com certeza, porque você não ter o mínimo aparato para você poder desempenhar o seu papel, a sua função, a sua profissão, é muito difícil fazer mesmo. uma procuração, né? E o ambiente não estava bom mesmo. Eu fui lá no ano passado e fui lá também no comecinho desse ano, quando nós demos essa modificada na sala. Então, precisava mesmo disso. Já começamos agora um projeto com relação à sala da Justiça do Trabalho, né? Que merece também, né? Nós tínhamos lá uns balcões, uma coisa meio... Já estamos começando algumas modificações lá, já começa a tomar uma nova cara, né? Eu acho que isso, nos próximos meses, a gente já deve também ter uma sala muito melhor, assim, com um conforto melhor, até para realização de audiências e coisa e tal. Uma coisa que eu sempre comento, eu falo muito assim de outras classes, outros órgãos de classe, quando eu comparo com a OAB, né? É óbvio, a gente vê muita gente reclamando questão de anuidade, pagamento de anuidade, essas coisas todas. Mas quando a gente compara com outros órgãos de classe, a estrutura que a gente tem, por exemplo, você vê uma sala de CDP com impressora, com computador, a nossa própria estrutura. As salas de apoio que a gente tem, o pessoal tem utilizado bastante, né? Um coworking ali, e todas as salas de fórum, a gente sempre tem lá um papel, uma impressora, um computador, um acesso à internet, o básico que você tem ali para se virar, às vezes, numa situação de emergência. E que órgão de classe nos traz todo esse apoio, né? Mesmo sistema de publicação, por exemplo. Aí falando na OAB no geral, não só a nossa subseção, mas eu, por exemplo, eu assino um serviço da ASP lá para receber as publicações. E eu confronto com a OAB... Está gastando dinheiro, porque a OAB tem esse serviço. E não falha né? Não falha um. Então, é muito bacana falar da entidade como um todo. Assim. E vamos falar da nossa estrutura da subseção de São Bernardo, que é uma grande subseção, a estrutura da farmácia, a estrutura do consultório odontológico, que você verificando os números, ainda precisa ter uma procura maior. Tem disponibilidade
Dentista está lá, preço que não tem no mercado, não existe no mercado. Que E o você dentista fala com faz. propriedade, né, presidente? Minha família é só de dentista, eu estou até tirando o emprego do povo lá, viu? O povo fica bravo comigo. Mas é verdade, gente. Consultório odontológico, farmácia, as salas de apoio, o nosso ambiente que tem sempre a gente sempre fala isso, né? Tem sempre um advogado. Isso é network, isso é tirar dúvidas no dia a dia. Então, temos que utilizar, temos que estar lá e também vendo o que você pode fazer pela classe. O que você pode ajudar uma comissão A ou B, ou de repente você não quer fazer parte especificamente de uma comissão, mas você quer estar lá conosco para dar uma força num evento específico. O trabalho é o que não falta e nós estamos mostrando isso, né, gente? Porque a gente já está pensando aqui no evento de novembro, na Copa do Mundo, na palestra do júri, na palestra de dia de família. Então, entender que a OAB não é só para as questões do aperfeiçoamento técnico-jurídico, Tudo, mas né? acho que E voltando a reunião, nisso, né? eu acho que quando eu acho, não sei, o Thiago ou o Bertanha falou da questão de não fazer só, não ser a OAB só no aspecto para o advogado. Eu acho que a gente tem ajudado bastante essa questão da cidadania, colocado em prática muito isso, quando a gente teve a carreta da mamografia lá com a gente por 2 dias, e em 2 dias Bateu ter o feito limite, né? 134 mamografias, que não foi só para advogadas, que, na verdade, a nossa intenção inicial foi: será que as advogadas continuaram com o convênio médico na pandemia, com toda a restrição de serviço que teve? Mas não, atendemos advogadas, atendemos esposas de advogados, atendemos até alguns operadores do direito do fórum também. Sim. Eu acho que isso também foi muito gratificante. Outra coisa que me marcou bastante, a campanha da Páscoa Solidária que a Comissão de Ação Social fez, Sucesso. Foram 1.762 caixas de bombom. Gente, foi muita criança. Mas, assim, a transparência está no nosso Instagram, tem lá as entidades que foram beneficiadas, a quantidade que foi para cada. É um trabalho sério. As pessoas precisam entender que a gente não faz uma campanha para arrecadar e ponto. Não. As instituições estão lá, estão cadastradas, está no site a transparência de quanto cada entidade recebeu. Então, isso é o além, como a doação de sangue, né? E agora a campanha do agasalho, que o Marcelo tem levado alguns alimentos no pós-balsa. Gente, esquecida, lá do outro lado da cidade. Então, essa nossa valorização também com a cidadania de um modo geral, eu acho que também é relevante. Não podemos... Feira de adoção, né? Nós tivemos feira de adoção. Foi um sucesso a feira de adoção. 16, adotou quase todos os bichinhos que estavam lá. 16 animais. Tá aqui a Adri. Uma tá lá causando em casa. A Adri adotou um que parece... Você adotou uma lá? Adotei. Coisa mais linda, né, Adri? Só que é o seguinte... Sapeca. Então. E a gente não pode deixar de falar, falando de cidadania, da OAB vai à escola. A OAB vai à escola, gente, tá batendo o feedback... Batendo um bolão, né? Tá batendo um bolão. Toda sexta-feira tá indo para a escola, para as escolas. Essa última sexta-feira foi na Lauro Gomes... Escola Lauro Gomes tem, né? Não sei, No RUD, é para ter, RUD Ramos. É uma escola municipal e eu vi a foto do auditório, do pátio, e dessa vez a palestra foi para as crianças, foi direcionada para as crianças, mas claro, estavam professores também, mas o objeto principal era chegar na criança a informação. E a gente tem recebido e-mails que até o final do primeiro trimestre de 23 já está com o calendário lotado, toda sexta-feira nas escolas. Então, calcule só o que é isso. É a OAB levando informação com conteúdo para quem também está precisando, que está nessa linha de frente, que é professor, diretor, aluno, com tanto problema pós-pandêmico, mas que a OAB está desempenhando o seu papel. E a gente atingiu o advogado ao passo que, de repente, o que já aconteceu, nós recebemos elogio de um advogado, porque o filho trouxe essa notícia. Pai, a OAB foi na minha escola. E aí ele ligou e falou, poxa, que bacana, né? Então... É bem legal. E o impacto, a gente não consegue medir, muitas vezes, o impacto disso para o futuro. Né? Acho que é uma coisa de... Nossa, eu assisti uma palestra da OAB quando eu era ainda pequeno. Imagina a pessoa se tornando um advogado. Eu acho que isso é fantástico. O meu filho estuda em Santo André, né? Aí ele perguntou... Papai, você não consegue ir lá para Santo André, na minha escola? Eu falei, não, filho, a OAB de São Bernardo. Mas o pai vai fazer uma ligação para o amigo lá de Santo André. Mas o amigo vai colocar a OAB vai à escola de Santo André. E é por isso também que é importante o pessoal seguir não só a nossa página como o YouTube e as páginas das comissões setoriais. Tão importante no quanto. Instagram, que também todas estão bem atualizadas, os perfis.
e eles sempre estão postando as novidades ali para o pessoal realmente acompanhar o trabalho que a gente faz para a advocacia e em relação à cidadania, porque a gente tem um papel social importante, muito importante, né? A gente tem feito, as comissões têm feito isso muito bem. Uma coisa interessante que a gente pode falar também de bastidor, de ordem, porque assim essas coisas não aparecem, né? Mas, por exemplo, nós compramos uma máquina de lavar. Esses dias a pessoa fala assim, nossa, mas tem uma máquina de lavar roupa dentro da UAB? Sim. E aí eu falo assim, o pessoal do júri lá, né? Porque as becas. se lava as becas lá dentro da OAB, né? A gente tem todo o material de rotina, toalha de mesa, os próprios utensílios de limpeza que a gente tem ali. Então, e coisas que isso não aparece. Não é só pintar. Ninguém vê, né? Não é só pintar a parede. Por exemplo, nós estamos com um projeto agora de elétrico, porque as tomadas nossas são ruins, e o nosso projeto para quê? Para trocar as tomadas elétricas. Mas você fala assim, caramba, qual é o impacto disso? Poxa, vai você lá com o seu computador assistir uma palestra e você não consegue engatar o seu, ou dar um curto-circuito, ou você não consegue engatar porque o seu aparelho são lá de 3 pinos e as tomadas são antigas. Totalmente fora do padrão ABNT, né? Então são coisas que a gente também está vendo que ninguém vê, mas é a nossa função de gestor, né? Sim. Para a gente estar olhando isso e com certeza, e depois nós vamos publicar isso, mas o que nós conseguimos adquirir nesses primeiros 8 meses e que a gente está já projetando para os próximos, é muita coisa que a advocacia só tende a ganhar, né, gente? A verdade é essa. Tivemos um data show, um investimento também via seccional, que tivemos um novo data show, porque imagina, você numa palestra, nós tivemos lá um caso na palestra que tivemos que nos virar ali nos últimos 5 minutos, né, subir a Prender um fio no teto. Não dá prender pra um ficar. fio no teto, porque agora nós temos um data show que ele pode ser usado simultaneamente para cursos simultâneos, né? Se eventualmente tivermos um problema com um, você já tem o outro, então, quer dizer, nós temos demanda para isso, afinal, somos a maior subseção da região do ABC. Né? Sim, seccional nós somos uma das 4, estamos em 4º do estado de São Paulo. São Bernardo é grande mesmo, a gente tem que... Só que com isso também nós temos mais desafios, né? Então a gente tem que pensar grande, a gente tem que adquirir muita coisa. Ó. Adquirimos notebook, adquirimos 4 computadores de mesa, fora os das outras salas, mas eu estou falando só da sede, da casa, o ar-condicionado, que isso, obviamente, hoje não é o problema, mas será um problema no verão, que é aquele grande, né, que tem mais de 30 mil BTUs para recepção, então pega as 2 recepções, a de cima também. Readequação do elevador para acesso, né, possibilitando o acesso. Ninguém vê, só que quando chega uma pessoa que precisa, também não funcionava. Lembra? Sim. Funciona. Sim. Fizemos aquele evento da homenagem póstuma, que não podemos deixar de falar, né? A homenagem póstuma foi maravilhosa e também foi inédito na sucessão. Palavra até dos nossos queridos sempre presidentes, Fernando Guimarães e Uriel Carlos Aleixo. Eles falaram até isso no release que saiu no jornal. Mas chegou lá, a pessoa precisando usar, estava lá o elevador pronto para essa pessoa usar. Ou seja, o mínimo que a OAB tem que fazer é isso, mas além de funcionar, nós estamos revitalizando, né? Então, nos próximos meses vai estar revitalizado também, e que isso é o que muitas vezes ninguém vê, gente, porque quem usa o elevador, além de quem precisa? Nós entramos já, então, mas é isso que nós estamos vendo, nós estamos fazendo o que ninguém vê. Então, é por isso que é importante a gente estar aqui também se comunicando com o advogado que muitas vezes só chega lá rápido, sai para comprar um remédio ou vai num evento específico, mas acaba não olhando a casa com os olhos que teria um pouco mais de tempo para ver todas as nuances. Então, eu acho que é muito importante estarmos aqui, a diretoria, e acho que voltarmos aqui outras vezes também, para a gente poder estar exatamente falando tudo que nós fizemos e também, lógico, né, trazendo outras pessoas para a gente trazer um pouquinho de debate, mas um pouquinho também de boas ideias, né, que a advocacia tanto precisa. Eu acho que é isso que fica a dica daqui. Sempre ressaltando, né, essa questão do voluntariado também, né, porque muitas pessoas não fazem ideia, até me perguntam assim, você é diretor tesoureiro na OAB, que não sei o quê. Eu falo, mas quando você fala que você não ganha nada, as pessoas falam, como assim não ganha nada? Ninguém ganha nada, né? As funções, os presidentes de comissão que trabalham, você pega o Marcelo, que põe dinheiro do bolso, gasta dinheiro, gasolina que vai levar as doações. Então, todo evento que a gente pede as doações, isso tem uma destinação, se passa, né, por uma avaliação. Todos nós aqui, né, no geral, né, que nos predispusemos a ocupar este cargo, estamos agora nessa condição, amanhã não estaremos, e nesse momento a gente dá o melhor de nós para isso. Trabalho voluntário.
Então, assim, primeiro agradecer também aos presidentes de todas as comissões que não medem esforços, né, para fazer com que as coisas de fato aconteçam, que eles se desdobram. Às vezes vai organizar um evento, vai atrás de um patrocinador para poder propiciar um café legal para o advogado, contatam grandes palestrantes a custo zero, porque nós temos muitos eventos a custo zero. Pega esses congressos, colóquios, debates. Cara, traz tanta gente de alto nível a custo zero para a nossa subseção, né? E agora, com essa questão voltou já ao presencial, acho que é um momento também que a gente está curtindo bastante, porque é o café no corredor da UAB, são as ideias que a gente troca. Acho que, enfim, é todo mundo para o bem comum ali, é muito bacana. Os presidentes de comissão assim, estão fazendo um trabalho muito bacana, estão todos de parabéns. Né? E agradecer também aquelas comissões que não aparecem porque não podem aparecer, né? Por exemplo, a comissão de ética, que tem tanto trabalho, que é a presidente Andrés Amaro, a vice a Zig Slane, mas que não pode aparecer, né? Porque é um serviço altamente burocrático. O próprio presidente da Comissão de Prerrogativas, que também não aparece, mas está lá sempre no perrengue, que é o DEQEC, e o Piovesan, que aparece muito, mas e com os seus membros também, mas que, para dar certo um evento, está ele lá dando o seu melhor e parando o seu escritório para estar pensando nos mínimos detalhes. Né? Então, eu acho que, claro, não dá para enumerar comissão por comissão, são 50, mas todos eles movimentam muito e nós falávamos isso na campanha, né? Lá atrás, quando a gente estava iniciando o nosso grupo, a gente falava, o que vira a OAB não é só a diretoria unida. A diretoria unida não é um bônus, é uma obrigação, porque senão você não tem gestão. Mas a questão de quem vira a mesma sucessão são as comissões. Então, acho que é isso que é importante e isso também reflete na seccional, tá? A seccional é a mesma coisa. Então, para você ver como a engrenagem OAB, para girar, precisa ter esse esforço de todo mundo. E eu não sei, até pergunto para vocês, meninas, né? Mas o objetivo não é nem fazer comparação, não. Mas nós tivemos eu tive 1 minuto de fama no dia da nossa posse, e que eu achei fantástico. Eu falo que é isso que o líder, o presidente, você tem essa capacidade, viu, presidente, de aglutinar as pessoas. Parabéns por essa sua capacidade, que eu acho isso. Isso é muito bacana. E acho que uma vez você comentou isso, eu fiz questão de depois reproduzir uma fala sua que eu achei muito interessante, que quando a gente divide a responsabilidade, quando a gente divide as decisões, a chance de erro ela é menor. Então, veja que nós somos uma diretoria, existe uma hierarquia, quando você fala presidente, vice-presidente, existe essa hierarquia, no papel ela existe. E na nossa gestão acho que isso é muito tranquilo, porque tudo é deliberado. Então, às vezes, se a opinião do presidente não for vencedora nos votos, a gente segue o que vai o grupo, né? E não a gestão não está centralizada numa única pessoa, porque isso, sem dúvida nenhuma, diminui muito a chance de erro. E quando acerta todo mundo, e quando erra todo mundo. Acho que isso também é um ponto muito marcante, assim, não é aquela coisa centralizadora. Então, nesse aspecto, eu posso dizer assim, que eu tenho orgulho de fazer parte de tudo isso, porque a gente se sente, de fato, na gestão. Não a palavra do Bertanha não é a palavra soberana. Tudo é consensual, tudo a gente entra num consenso. Pode ser que ele nos convença, muitas vezes, a mudar o nosso voto, né? Vou acompanhar o relator. Não vou acompanhar o relator. Pode ser que... Mas isso é muito bacana, porque a gente diminui, de fato, a chance de erro e pega um pouco da experiência de cada um. Eu acho que o que também equilibra de forma bacana é que a gente se respeita muito. Porque, por exemplo, quando... funcionário, quem cuida dos funcionários? A Elaine. Mas se a gente tem alguma coisa para... Elaine, ela é que direciona para ninguém ficar aquele monte é muito cacique para pouco índio, né? Determinação. Então, Elaine, você fala, a gente sabe. Eu acho que isso também é bacana, porque um respeita o espaço do outro, não tem aquela coisa de passar por cima, de atropelar, esse tipo de coisa. Eu acho que isso é bem bacana. E não tem aquela coisa assim, isso é função sua, eu não faço. Não. Né? Porque todo mundo faz de tudo também. É óbvio que se a gente precisa de uma intervenção, se precisar, a gente faz, mas sempre respeitando isso. E o legal de tudo isso é que está tudo bem. A gente chega na reunião e todo mundo conversa e a gente alinha os pontos e vamos para a próxima semana seguindo aí o nosso calendário. Agora, eu vou falar uma coisa que eu sei que eu não sou exemplo, não sou filtro para falar disso, porque eu sou canceriana, né? E aí todo mundo sabe que eu choro. Lá vem. Não, mas olha, eu vou falar. Essa homenagem póstuma que você relembrou agora.
ela foi muito marcante para a gente, eu acho. Foi muito marcante para as famílias que estavam lá. Mas ouvir a história daquelas pessoas e ouvir e ver a gratidão da mãe que estava ali ou do filho que estava ali fazendo, né, recebendo aquela homenagem, eu acho que foi uma noite que a gente até inicialmente pensou que ela talvez fosse um pouco pesada pelo sentido, mas, nossa, foi de uma paz, foi Sensação de uma coisa... dever cumprido na hora Nossa, de dormir, né? foi muito bacana, Eu né? pensei nisso. Foi muito bacana. E os nossos telefones no dia seguinte também continuaram, porque as pessoas não ficaram só gratas ali, elas queriam estender aquela gratidão. Algumas delas queriam ter falado mais, mas aí elas disseram, não, a gente não falou muito porque queria dar espaço para todo mundo falar, mas, gente, ouvir de uma mãe que aquilo foi o que ela precisava para fechar daquele ciclo da perda do único filho que ela teve, foi, assim, sabe, muito, muito emocionante. OAB emociona. Não, eu já chorei, Momento eu já chorei emocionante. numa entrega de carteiras, e o presidente até, ele falou assim, porque uma filha, ela estava lá vendo o pai receber a carteira, um senhorzinho que eu acho que devia ter certamente mais de 60 anos, e aí eu pensei, Andréa, pensei comigo assim, ele formou essas filhas e foi atrás do sonho dele agora. Depois que ele viu a casa estabilizada, ele tinha esse sonho de ser advogado, imagino eu, e foi atrás daquilo. E aí, quando ele pega a carteira, a filha fala lá do auditório, parabéns, pai. Meu, não dá, eu não consigo. Só de lembrar, já estou chorando de novo. Mas uma cena, para mim, muito marcante. Então, eu acho que essa transformação humana que a gente está fazendo na gestão também é Eu muito ia importante. falar Humanizar a OAB, gente. né? Humanização, é isso mesmo. Que é o que estava precisando, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Não é falar, criticar, não. É que precisava. Não, A gente está vindo de uma pós-pandemia. Então, querendo ou não, a gente precisava disso, né? Então, se a gente precisa disso, todo mundo precisa. Todo mundo é igual. Agora, tudo isso que nós estamos fazendo nesse nosso primeiro podcast, primeiro de vários, né? A gente tem muito assunto para falar, e assunto até mesmo de entrando em determinadas áreas e tudo mais, mas óbvio que o primeiro não podia deixar de faltar a diretoria completa, né? Acho que é muito... Depois cada um vai trazer o seu convidado e tudo mais, eu acho que aí a gente vai tocando. Entra no ciclo comum, mas eu acho que a nossa intenção aqui, com certeza nós conseguimos fazer, que é passar um pouquinho para quem está nos assistindo a nossa simplicidade e a nossa humildade, mas também mostrando que nós estamos aqui para fazer mesmo uma diferença de gestão, sem comparações, não estamos aqui para comparar, mas para deixar a nossa marca na nossa amada subseção. Todos nós fizemos muito pela nossa subseção. Nós três, vice-presidente, tesoureiro e presidente, somos novatos. Não de OAB. De OAB nós somos antigos, mas de direção. E estão aqui as duas experiências em forma de mulher, que é a Adriana e a Elaine, que poxa, de primeira assumiram esse compromisso para estar conosco, né? E que isso trouxe também muita tranquilidade para a gente, porque quantas vezes a gente não fala, Elaine, como é que é? Você já teve uma situação dessa? Sim. Adriana, você teve? E é verdade, gente, é essa que é a real. Então, acho que passando um pouquinho disso para quem está nos assistindo, talvez desperte a vontade de estar conosco, de que não seja participar, de estar numa comissão, mas que participe, que venha para um evento, porque a gente prepara tudo, os presidentes de comissão, os membros, nós, a diretoria, os funcionários, a gente prepara tudo com tanto carinho, com tanta dedicação, que a gente precisa, no mínimo, ter, e assunto tão relevante da advocacia, que a gente precisa ter, no mínimo, casa cheia. Então, acho que é isso que fica legal, essa vontade agora do pessoal falar, não, seguir, esses caras vão vencer a gente pelo cansaço. Vou seguir a OAB, vou seguir as comissões e vou participar. E dar sugestão, por que não, né? Eu estava falando, eu não sei para quem que eu estava falando no último evento, para o mestre de cerimônia do evento de condominial, que é o Manuel, o jornalista. Eu falei, pensa num nome, pensa numa área do direito. A OAB de São Bernardo traz. Não acredito. Aí ele chutou um nome. Eu falei, trago. Nós conseguimos isso. Por quê? Não por causa da pessoa do Bertanha, da pessoa da André, da pessoa da Elaine, não. É por conta do tamanho da OAB de São Bernardo. Quem não quer estar palestrando, estar falando uma horinha do que sabe, da sua experiência, para um auditório lotado? Então, é o que eu falo, traz a ideia que a gente busca. A gente busca, pode não ser aquele profissional, mas a área com uma pessoa renomada, a gente põe lá dentro. Então, é essa que fica a ideia. Só que, às vezes, falta ideia para a gente também, né? A gente precisa... Afinal, a gente pensa a todo instante, mas nós temos muita coisa para pensar. Então, o pessoal ajudando,
pode ter certeza que ganha todo mundo. Mas já pode seguir agora, porque a agenda já está cheia. Setembro, outubro, Não, novembro já tem. Estamos fechados a já. agenda já Estamos tá. fechados, graças a Deus. Sigam a gente no Instagram, oab.sbc. Tem que seguir, porque hoje também o Instagram vira uma grande potência, né, para essa Tem que questão seguir, tem que de seguir. E a difundir gente os está eventos. sempre lá online, né? Repostando tudo. Então, Muito bacana, muito Então, legal. É isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Você tem primeiro, que terminar mesmo, porque a gente é inimigo do fim, né? a gente é inimigo do fim. Se melhor. não frearem a gente fala... O ó, que a Vinícius gente- está aqui O desesperado. Vinícius já deu um corta na gente. O Vini fala, ó, já esses deu, caras não gente. gostam de parar. Mas bacana, né? Primeiro podcast da 39ª subseção de São Bernardo do Campo. E agora nós vamos divulgar ao máximo esse nosso podcast e vamos trazer mais aí. Vamos Assunto para a comunidade jurídica em geral, né, para o cidadão, isso é muito bacana. cidadão, com certeza. Graduando e vamos embora. É isso aí? Alguma consideração final? André, Elaine, Dri? Não, sigam-nos. Sigam-nos, é isso aí? Sucesso, né, gente? OAB.SBC. OAB.SBC. Sucesso, né, gente? Muito Sucesso. legal, né? Sucesso Que honra sempre. estar com vocês. Nesses Ah, 9 que meses agora. Que honra, hein? Vocês se doarem, Honra é nossa. todo mundo se doando. E eu sei que não é fácil, né? A gente está largando os escritórios, mas todo mundo está deixando. Então é muito legal. A ideia é essa e que venham mais 2/3 do mandato aí. Vamos embora. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Até Falou. logo. Tchau.